Lascou. Tá bom. Meu grupo é o grupo 4 e hoje a gente vai falar de Parallel Caminhos. Vou passar aí, Enzo, por favor. Rapidinho, vou só tossir aqui. Desculpa. Primeiro eu vou relembrar o Caminhos, já que são dois algoritmos muito parecidos. O Caminhos é um algoritmo de cluster, né? O objetivo dele é dividir um conjunto de dados em K, em K grupos diferentes, né? O K sendo um número que nós podemos escolher ou o próprio computador podemos escolher. Esse K são os grupos que a gente chama de cluster. Ele é dividido em 4 etapas, que é a primeira inicialização, depois a atribuição, depois a atualização e depois a repetição. Eu não vou entrar muito fundo nisso, porque esse já foi o tema, se não me engano, na nossa segunda apresentação, eu acho que foi esse tema. E ele é um algoritmo bem simples, ele é usado em muitas áreas, ele é bem conhecido. E aí também tem uma foto do processo antes do Caminhos e depois do Caminhos, exemplificando mais ou menos o que ele faz, né? Que ele pega o conjunto de dados e separa esses dados. Pode passar, Enzo. Então, eu vou falar um pouquinho das diferenças entre esses dois processos. E, bom, aqui eu coloquei nos slides, no lado esquerdo eu coloquei o Caminhos e no lado direito o Parallel Caminhos. Na cor vermelha eu coloquei as coisas ruins de cada um e no lado verde o lado bom, né? E a principal diferença entre os dois é a forma que eles distribuem o trabalho deles e fazem os cálculos durante os processos de clustering. O que a gente mais pode destacar aqui é que no caminho tradicional, vou chamar ele assim, os cálculos são realizados de forma sequencial em um único processo. E isso pode ser um problema quando a gente lida com um conjunto de dados muito grandes, porque o algoritmo pode se tornar demorado e exigir muitos recursos computacionais. Já o Parallel Caminhos, ele foi projetado para aproveitar o poder de processamento de sistemas paralelos e distribuídos, como clusters de computadores ou plataformas de computação em nuvem. Então, basicamente, o que ele faz é ele divide o trabalho em várias tarefas independentes e executa elas simultaneamente em diferentes processadores ou máquinas. Então, você consegue distribuir o trabalho melhor e assim você tem um trabalho mais exato, mais correto, ao contrário do caminho tradicional, que ele é feito num único cálculo só de forma sequencial. E, bom, a principal vantagem do Parallel Caminhos é a capacidade dele de lidar com um conjunto de dados maiores do que o tradicional. Então, como ele lida melhor com esse conjunto de dados maior, ele acaba que também faz o clustering de forma mais eficiente, né, com essa distribuição de processos. Então, ele reduz significativamente também o tempo de execução e permite que o algoritmo seja aplicado em problemas mais complexos e de maior escala. E, bom, e qual é o único lado negativo do Parallel Caminhos comparados ao tradicional? Ele vai exigir uma configuração um pouquinho mais avançada de um computador. Por ele ser feito, ou computadores, né? Por ele ser feito dessa forma mais dividida, mais ampla, ele acaba exigindo um pouco mais de um hardware, né? Um hardware um pouco mais avançado. Enquanto o caminho tradicional ele pode ser feito no hardware um pouquinho mais antigo. Em resumo, o Parallel Caminhos ele é mais eficiente, mais prático e consegue corrigir o maior problema do caminho tradicional, que é a falta de poder processar vários dados simultaneamente. O Parallel Caminhos ele corrige isso e ainda dá os dados de forma mais exata, né, e mais confiável e mais rápida. Então agora eu vou passar, acho que é o Enzo que vai falar agora e depois o Thomas. É, então, basicamente comentando só mais geral, né, sobre, porque falou muito sobre coisas mais técnicas, né, mas no geral os problemas do Parallel Caminhos, né, é o balanceamento da carga, né, que pode acabar sobrecarregando processador, enfim, tanto que eu até botei sobrecarga de comunicação, que ao dividir um conjunto de dados, né, a comunicação entre os processadores precisa estar muito bem definida para conseguir trocar informações bem e não sobrecarregar. E a sensibilidade de inicialização, que uma inicialização ruim pode levar a resultados ruins. É
muitos dos problemas, como o Calma comentou, do Caminhos foram resolvidos, mas muitos também permaneceram. Esse é um deles que a gente consegue perceber bastante no Caminhos, o principal. Esse já melhorou. E aí os exemplos da aplicação deles é basicamente as mesmas também da outra, só que agora é tudo melhor. Então, eu botei alguns exemplos, como segmentação de clientes, análise desses sentimentos nas mídias sociais, né? Dados de marketing e processamento de imagens, enfim. E eu deixei aqui, só para exemplificar, como eu falei, né? Como é a mesma coisa, botei um gráfico só para falar como o Parallel K-means melhorou e por que ele é usado em todos esses exemplos, né, que eu trouxe. E aí é basicamente isso. O Tomás vai falar mais, mas aqui é a bibliografia que a gente usou para os slides. O Tomás vai mostrar agora o notebook dele lá. Então, pode tirar a tela para eu botar a minha? Obrigado. Estão conseguindo ver o notebook? Sim, sim. Então, como o pessoal falou, no caminhos paralelos, os dados são divididos e distribuídos entre nós de processamento. Isso tem vantagens, a gente consegue paralelizar, tornar a operação mais rápida, mas agora ela é um pouco mais sensível à inicialização. A gente vai mostrar aqui um demo, primeiro um dataset sintético e depois em um dataset verdadeiro de caminhos e um pouco de análise básica. Então, primeiro a gente cria um dataset aqui que é muito favorável à análise pelo caminhos. A gente cria 8 clusters, perdão, de pontos distribuídos de forma gaussiana em 2 dimensões. Então, os clusters são mais ou menos circulares e a gente bota eles nessa organização aqui. Então, isso é um problema que é muito ideal para o caminho. Primeiro eu vou mostrar com um dataset ideal e depois eu vou mostrar com um dataset não tão ideal. Para determinar o K, a gente mostra 2 métodos aqui, o elbow, que usa o WCSS, a gente falou a soma dos quadrados das distâncias de cada ponto de um cluster para o centroide desse cluster. E isso é legal, uma curva legal de ver, porque à medida que a gente aumenta a quantidade de clusters, essa medida devia diminuir. Então, olhar o ponto de inflexão dessa curva é uma ideia boa para determinar o K. E a gente também mostra um gráfico com coeficiente de silhueta, que é uma outra conta que varia de -1 a 1, que indica a coesão dentro dos clusters. Então, a gente roda isso aqui e mostra os gráficos. Então, primeiro a gente tem o elbow e a gente vê exatamente que está diminuindo, mas o ponto de inflexão parece ser no 8, que é precisamente o número de clusters que a gente criou. Se os clusters estivessem mais sobrepostos, a gente criou aqueles clusters para dar muito bem nessa métrica. Mas se eles estivessem mais sobrepostos ou mais desorganizados, então, por exemplo, quando eu testei isso inicialmente, ele dava 5 ou 6, mas aí eu separei eles mais para garantir que desse 8 aqui. E a gente também mostra um gráfico com o Silhouette Score, o coeficiente de silhueta, e a gente vê que no 8 e no 2 são pontos que devem ser investigados. Como a gente sabe que é o 8, vamos de 8. Então, a gente executa o Parallel Caminhos. Antes, o gráfico que eu mostrei era uma amostra de 50 mil pontos. Aqui eu boto todos os pontos. Então, você vê que os clusters fazem muito sentido e para esse tipo de dados funcionam muito bem. Tenho aqui, então, os desenhos. Os pontos vermelhos representam o centroide dos clusters e a separação é bem clara aqui. Agora a gente pega o California Housing Dataset, então dados que foram obtidos de um censo na Califórnia, que mostra uma variedade de informações sobre propriedades do que se chama um bloco do censo. Então, a unidade mínima de área cujas características são publicadas pelo censo. E isso aqui é um dataset tradicionalmente de regressão, então você olha as características de um bloco de censo e tenta determinar o preço médio das casas naquele bloco.
A gente vai fazer um clustering para ver se a gente encontra alguma coisa interessante, a gente não vai fazer a regressão. Mas aqui, olhando só a distribuição da variável alvo, a gente vê que tem uma coisa curiosa, que tem muitas propriedades aqui com um valor 500 mil dólares ou mais, e no resto você vê uma distribuição mais ou menos normal, skew. Para visualizar os dados, primeiro eu fiz um heatmap com a latitude e a longitude, então isso aqui é um jeito natural de ver eles, e o heatmap aqui mostra o preço das casas. Então, você vê que na costa da Califórnia tem umas casas com, obviamente, um valor muito elevado, deve corresponder a essa anomalia que a gente está vendo no gráfico anterior. E agora a gente passa uma redução de dimensionalidade, o TSNE, para poder visualizar os dados em 2 dimensões de um jeito que talvez seja mais ameno para entender os clusters que vão vir depois. Essa redução de dimensionalidade serve muito para dados não lineares, mas a gente vê que nesse espaço não tem muita coerência humana esse espaço, mas é só um jeito bom de visualizar, porque ele mantém certas propriedades dos pontos. Você vê que os valores mais elevados tendem a estar nos mesmos grupos, mas ainda não é uma coisa que é perfeitamente. Agora a gente vai determinar o K da mesma forma que a gente fez antes, mas a gente usa uma biblioteca que faz isso automaticamente. Então, ele pega o ponto de inflexão, aqui ele encontrou um K igual a 6, olhando esse gráfico. E a gente roda o Parallel Caminhos agora. A gente brincou aqui com os parâmetros de inicialização para encontrar algo que foi melhor. 50 pontos iniciais, 500 iterações, foi uma coisa que foi mais ou menos coerente. E agora a gente visualiza os clusters. Como a gente tem muitas dimensões nesse dataset, a gente tem que escolher, para ver em 2 dimensões, alguns cortes. Primeiro, a gente visualiza por latitude e longitude os grupos que a gente encontra. Obviamente, os formatos desses clusters, como a gente está fatiando por 2 dimensões arbitrárias, não vão ser circulares, mas você vê que tem algum tipo de agrupamento aqui. Não tem como a gente dizer nada sobre isso ainda, mas ele encontrou clusters. E agora a gente olha no espaço transformado do TSNE. E aqui é bem interessante porque os clusters ainda não são exatamente circulares, mas dá para ver uma coerência muito maior entre eles, né? Então, talvez em algum espaço maluco, esse clustering meio que faz sentido. Agora a gente vai olhar as médias da variável alvo em cada cluster. Então, o preço, para ver se tem alguma coisa fora do comum. Parece que a gente encontra um preço médio, isso aqui é mediano, desculpa, similar em todos os clusters, menos o 4. E a gente vai olhar a quantidade de pontos em cada cluster. E a gente observa que os clusters 2 e 5 não tem quase nenhum ponto. Então, isso a gente teria que aprofundar, mas é um lugar para análise futura. Então, a gente consegue ver por que esses grupos têm tão poucas casas, por que as casas ou as propriedades com essas características não se encontram com muitos membros no grupo. Isso aí é uma coisa que a gente poderia investigar. E para finalizar, a gente mostra uma outra forma de ver os clusters. A gente pega aqui esse cluster número 5, que tem poucos exemplos de propósito para esse gráfico funcionar melhor, e a gente apresenta um parallel plot, que é um jeito de visualizar como certas características se encontram em um cluster. Então, o que isso está mostrando é que ele bota essas 3 features na mesma escala. Nesse caso, é a idade da casa, a quantidade de quartos média e a renda média do dono, do proprietário. E cada combinação dessas, de 2 linhas, vai mostrar uma observação no cluster. Então, aqui a gente consegue ver que a maioria dos pontos nesse cluster tem a mesma quantidade de quartos, uma quantidade similar de quartos. Novamente, a gente não está tirando nenhuma conclusão muito interessante disso, mas é mais para demonstrar como você poderia visualizar os pontos de um cluster, entender como as observações estão distribuídas. E é isso, por enquanto é isso, gente.